100.000 mortes por ano. Hoje em dia, um número desse parece tão fácil de ignorar, né? Para alguns, pode até parecer pouco, mas não é pouco. São 100.000 vidas que acabaram antes da hora. Cada uma representa um rosto, uma personalidade, uma família. Quando falo essas coisas, não consigo evitar de imaginar o que passa na sua cabeça. Você deve estar pensando, ele está falando de alguma doença? Alguma guerra? Não. E tenho certeza que você não adivinharia. Estou falando de pesca. Sim, pescadores que usam essa atividade como sustento. Essa profissão, pesca comercial, tira aproximadamente 100.000 vidas por ano no mundo todo. Isso a coloca no mesmo nível do câncer de fígado globalmente e das overdoses nos Estados Unidos, para se ter uma ideia. O mar é um lugar terrível para gente que não pertence a ele. Tempestades vêm do nada, ventos que parecem que vão te arrancar do barco e te jogar no mar, naquela água preta e escura. As ondas em si são como mãos, tentando te tirar do convés e te afogar. O equipamento em si é perigoso. As pessoas ficam presas em redes, guinchos ou cabos, ou simplesmente são esmagadas por máquinas pesadas. Se somar turnos de 20 horas e estar a centenas de quilômetros de qualquer tipo de ajuda médica, os números começam a parecer mais realistas. Tem 1 milhão de jeitos de morrer assim, e eu já pensei na maioria deles. Como seria? Quanto tempo demoraria para acabar? Eu achava que estava em paz com isso. O risco de morrer pelo simples fato de ser um pescador. Minha família inteira é de pescadores, e eu não seria o primeiro a partir dessa forma. Todo pescador sabe que está jogando tigrinho com o mar. Alguns acham que nunca irão perder, mas como não sou idiota, eu sempre achei o contrário. Só não achei que fosse ser do jeito que foi. Eu amava o mar, e todo mundo morre um dia. Minha consciência estava tranquila em morrer de um jeito que eu conhecia, que eu entendia. Então, por que o jeito que sei que vou morrer tem que ser tão incompreensível para mim? Por que o destino que me deram, o destino que está me encarando enquanto eu conto isso, precisa ser aterrorizante além dos meus piores pesadelos? Tipo, se eu vir que vai dar merda, posso simplesmente me afundar, me afogar ou morrer de hipotermia. Prefiro isso do que outras maneiras terríveis e mais doloridas. Hoje, começou daquele jeito. Os ventos estavam mais fortes que o normal. As ondas batiam no barco com força suficiente para eu sentir que estava pilotando um barquinho de brinquedo na piscina de uma criança bagunceira. Nosso barco não é tão grande. Contando comigo, só tinha mais 5. Sou o marinheiro mais experiente. Não é um cargo oficial, só faço isso há mais tempo que os outros. Tudo normal até o momento, estávamos jogando as redes no mar furioso. O convés balançava e rangia sobre nossas botas enquanto lutávamos para puxar as redes. A água salgada chicoteava nossos rostos e a cada segundo a proa batia na onda com força suficiente para fazer meus dentes tremerem. Eu gritei para o novato se preparar para puxar outra rede que estava na água há mais tempo, mas minha voz foi engolida pelo vento uivante. Ele se esforçou para segurar a rede antes que o guincho o puxasse e o arrastasse direto aos roletes. O mar não se importa com o quão você é cuidadoso. Uma volta solta de corda pode apertar como uma forca na sua perna em um instante. Num segundo você está no convés, no outro é puxado para fora e morre. O guincho manual gritou enquanto fazia força, puxando uma bagunça pesada e encharcada da água preta. As redes chicoteavam e balançavam, cada onda ameaçando bater nas grades.
ou em um de nós. Os homens se prepararam, suas capas de chuva encharcadas de água do mar, suas mãos em carne viva de tanto puxar a corda. Trabalhamos assim pelo que pareceram horas, cada um de nós encharcado, cada músculo gritando. A tempestade ainda rugia, as ondas nos martelando, até eu me perguntar quanto tempo o barco iria aguentar. Foi aí que vi Anderson, o veterano da tripulação, um homem que tinha 30 anos de mar, perdendo o equilíbrio. Ele bateu no convés escorregadio com força, escorregou em direção à borda e antes que alguém pudesse agarrá-lo, uma onda veio rugindo pela proa. Ele devia estar bem. Juro que chequei a corda de segurança da sua cintura, mas através das grossas gotas de chuva, pude ver. Ele estava completamente solto. Ele devia estar bem, frio e molhado por causa da onda, com certeza, mas bem. Mas por causa de um pequeno erro, ele sumiu pela lateral, como se o oceano o tivesse engolido. Corremos para a grade, chamando o nome dele, mas não tinha nada. Só água preta iluminada por flashes das luzes de navegação. Por um longo momento, ninguém falou nada. Todos nós sabíamos. Uma vez que o mar leva alguém em um tempo como esse, não tem como a pessoa voltar. Então o novato se virou para mim, com o rosto pálido. Por que ele não estava preso? Abri a boca para falar, mas não saiu nada. Eu tinha prendido ele, tinha certeza disso. Não tinha? Os olhos do capitão pararam em mim um momento mais que eu podia suportar antes de desviar o olhar. Todos de volta aos seus postos, ele disse autoritariamente, embora sua voz estivesse embargada. Cambaleamos de volta para nossos lugares, mas eu podia sentir os olhos dos outros em mim. A culpa era minha. E então, tão de repente quanto tinha surgido, a tempestade acabou. Não diminuiu, não foi embora como as tempestades normalmente fazem. Em um piscar de olhos tudo simplesmente parou. O oceano embaixo da gente parecia como uma folha de vidro cinza fosco. Até o barco parecia diferente. O casco rangeu como se não soubesse como flutuar sem ser atingido. E não que o mar ficou calmo. Foi mais que isso. Não tinha uma única ondulação. O único movimento era do barco, navegando constantemente em seu curso. Era como se o tempo em si tivesse parado. Um cara da tripulação quebrou o silêncio. "Capitão!" ele disse, sua voz fina na quietude. Todos nós viramos para o capitão, esperando algum tipo de explicação. Mas o olhar em seus olhos nos disse a verdade. Ele estava tão perdido quanto nós. Não sabia o que tinha acontecido para a tempestade parar daquela forma. E então, o barco parou tão de repente que me jogou no chão. Foi como um carro batendo em uma parede de tijolos. Me levantei e olhei para os lados do barco. 2 dos meus colegas me seguindo. Aquilo são rochas? O novato perguntou. Não tem como, estamos em águas profundas, respondi a ele. Demorou um pouco para eu vê-las. Aquelas coisas que na verdade pareciam rochas estavam parcialmente debaixo d'água. 4 formas distintas agarradas na parte de baixo do barco, cinza e enrugadas com cristas semelhantes a conchas por cima. Eram pontas de dedos, impossivelmente grandes, mas inconfundíveis. O barco estava sendo segurado por baixo por aquilo. Minha garganta apertou. "O que é isso?" sussurrei, embora nenhuma resposta tenha vindo. O barco sacudiu violentamente, nos jogando na grade. O barco inteiro tremeu enquanto éramos jogados de um lado para o outro, movimentos repentinos e bruscos, como uma criança batendo em um brinquedo. Entramos em pânico. O capitão pediu o bote salva-vidas e nós obedecemos o melhor que pudemos, tentando nos mover no que parecia um terremoto de categoria 10 em direção à nossa pequena salvação.
O rangido se intensificou e sentimos uma nova direção do puxão daquela mão enorme embaixo do barco. Só que dessa vez era para baixo. O barco inteiro estava sendo puxado para o fundo. Corremos desesperadamente para o bote salva-vidas. O novato conseguiu, depois o mecânico, depois os outros 2 marinheiros. Eu fui o último. A tremedeira, a agitação foi tão violenta que o guincho se soltou de suas amarras e balançou na minha cabeça. Uma mancha de aço enferrujado, uma rachadura como um trovão no meu crânio. E então, não enxerguei mais nada. A última coisa que me lembro foi ver o barco. E depois, preto. Fiquei chocado por acordar. Ainda mais quando percebi que estava no mesmo barco. Ele não afundou, mas a tripulação não estava em lugar nenhum, nem o bote salva-vidas. Eu não os culpo por me deixarem. Eles provavelmente acharam que eu já estava morto. E mesmo que não tivesse, o tempo que levaria para eles me arrastarem a bordo seria mais do que tinham naquele momento. E tenho certeza que a culpa pela morte de Anderson estava fresca em seus corações. Enfim, o fato é que quando abri os olhos e me dei conta que estava vivo por algum milagre, a agitação tinha parado. Tudo estava parado de novo. Percebi como o oceano tinha ficado calmo. Estava liso como vidro, nenhuma ondulação para perturbar a água cinza escura. O barco ficou à deriva, mas a água abaixo dele não estava vazia. A superfície se inchava de vez em quando, com algo enorme se movendo lá embaixo. Tentei ligar o motor. Funcionou, mas o barco se recusou a se mover. A hélice girou, mas o barco ficou parado. Tentei usar o rádio. Também funcionava, mas não consegui nenhuma resposta. Só a estática que me respondeu. Eu nunca me senti tão sozinho. Quase desejei que o guincho que acertou minha cabeça tivesse me matado. Pelo menos assim, eu não seria o único a passar por isso. Tentei tudo o que eu podia pensar para voltar para casa, mas nada funcionou. Eventualmente, só peguei a última cerveja de dentro e sentei no convés, assistindo o sol se pôr em um mar de vidro. Pensei na minha vida, minha infância crescendo na minha cidade, verões perseguindo vagalumes no quintal, bolsos cheios de conchas das tardes na praia. Foi bom lembrar de coisas tão felizes em um momento como esse. Terminei a última cerveja, saboreando-a enquanto o líquido agora morno descia pela minha garganta. O sol já tinha se posto há um tempo. Me virei para a parte de trás do barco e congelei. Meu sangue esfriou e eu pisquei, tentando desesperadamente acordar de qualquer pesadelo em que eu estivesse preso. Isso porque eu o vi. O dono daquelas mãos. Ele estava sentado no oceano, como uma criança sentada em uma banheira, pernas puxadas para o peito, braços enrolados em volta. Seus olhos eram verdes brilhantes e largos como tampas de lixo. Eles me olhavam através de sua pele pálida, quase translúcida. Eu podia ver veias como raízes roxas escuras serpenteando por seu corpo. Parecia magro para o seu tamanho, mas a julgar que eu podia ver ele acima das águas, era facilmente maior que meu barco, grande o suficiente para me pegar como um brinquedo, até porque eu já tinha visto suas mãos. Um gigante faminto. Já se passaram horas, horas de uma partida de olhar interminável com a morte. Conto isso na esperança de que alguma pessoa me ouça, para que eu possa contar às pessoas sobre o que está aqui. Onde quer que eu esteja, não é um lugar feito para nós. Há alguns minutos, o gigante abriu a boca e não fechou mais. Posso ver pedaços quebrados alojados entre seus dentes, saindo de suas gengivas pálidas. E outras coisas também, pedaços do que parece carne, e roupas,
roupas que eu consigo reconhecer. Tenho medo de virar as costas para ele, mas esse medo esmagador, essa espera ansiosa, é mais do que posso suportar. Se for assim minha morte, então vou manter a dignidade que puder. Meu plano era confrontá-lo, da mesma forma que uma vez entrei no mar quando criança, sem saber o quão fundo ele ia. Mas antes que eu pudesse dar um passo, a água começou a se inflar novamente. Em dezenas de lugares ao redor do barco, o mar se abriu como gelo fino, inchando enquanto as formas se moviam por baixo. Aquele gigante não está sozinho. Se alguém encontrar meu relato, não venha me procurar. Eu não tenho mais esperança. Apenas esse aviso. Fique longe do mar. O oceano não está vazio. É só como uma tampa. E as coisas nas profundezas nem sempre estão dormindo. Até a próxima. Obrigado.